Salve a todos que nos assistem, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Vilela. Hoje o assunto não é muito legal pra gente falar não, mas tem coisas que a gente tem que sempre repetir, né? Morreu durante a etapa do Superbike Brasil desse fim de semana o Maurício Paludetti, mais conhecido como Linguiça. Acabou falecendo depois de um acidente na prova da Super Sport, uma das categorias do Superbike Brasil. A corrida já tinha acabado, estava chovendo, a pista estava úmida. Ele perdeu o controle no S do Senna, foi atravessando pela parte antiga do curvão. A pancada foi tão grande na barreira de pneus que o capacete dele se rompeu. Para ter a noção do acidente. Fica todo o sentimento do Bandeirada aos familiares, aos amigos, aos colegas, a todos da equipe. Mas tem uma coisa que a gente tem que sempre dizer. Por mais que a gente saiba que corrida de moto é perigoso. Esporte a motor é perigoso. Você comprou o ingresso, ele vem escrito. Esporte a motor é um esporte perigoso. Para quem pega credencial também. Esporte a motor é um esporte perigoso. Todo mundo sabe dos riscos. Na moto, esses riscos são duplicados, triplicados, quintuplicados. Até pela estrutura da moto, onde o piloto vai totalmente exposto, né? Mas uma coisa, e já de longa data, principalmente nós do Bandeirada dizemos, o Brasil não tem estrutura para sediar campeonatos de motovelocidade. E eu estou falando isso, eu não estou de maneira nenhuma questionando a organização da Superbike Brasil, muito pelo contrário. Eles fizeram todo o possível para tentar salvar o Paludetti, embora as notícias que tenham chegado do circuito informam que ele faleceu na hora da pancada. E até mesmo a Moto 1000 GP, quando corria, também era uma categoria sempre voltada à segurança. O Superbike Brasil a gente recebeu o Alexandre Barros em um dos programas, ele fala isso, a preocupação excessiva com segurança, mas nas corridas de moto, né, é muito perigoso. E aí, por que eu digo que o Brasil não tem condições de sediar um campeonato de moto? Hoje o único circuito prestável, e quando eu digo prestável, eu digo com tudo funcionando, que nós temos é Interlagos. Há muito tempo Interlagos não tem o selo de pista classe A da Federação Internacional de Motociclismo. Aliás, são poucos os circuitos que conseguem ter o selo A, tanto da FIA, que é de automobilismo, quanto da FIM, que é de motociclismo. O Mundial de Motovelocidade correu aqui em 92 e foi a única vez para nunca mais. Não tem condição nenhuma de correr o campeonato de moto aqui em Interlagos. Hoje o único circuito no Brasil que tem esse selo é o de Goiânia. Goiânia já recebeu a motovelocidade também no fim dos anos 80. E é um circuito hoje que consegue misturar as duas grandes características, tanto para automobilismo quanto para motociclismo, que são as áreas de escape grandes, porém não toda de asfalto. Quem com certeza acompanha o nosso programa sabe, a gente cansa de falar que para corridas de moto você não pode ter aquela área de escape toda asfaltada como a Fórmula 1 tem feito nos últimos anos. Prova disso foi a morte do Luiz Salom em Barcelona em 2016, se não me falha a memória, que ele escapou, perdeu o controle da moto na penúltima curva e foi deslizando sem ter nada para freá-lo. Acabou dando de encontro com a barreira de proteção, depois ainda deu a fatalidade da moto cair em cima dele. Então, circuitos no mundo que recebem grandes competições de esporte a motor e de moto, eles têm essas duas características. Austin é outro circuito. Tem bastante área de escape de asfalto, mas tem muita grama, então o piloto consegue parar na grama. Nós temos também Imola, é um circuito que tem reunido essas características, não tem Fórmula 1 mais lá, mas tem muita corrida de carro, e se tornou um grande circuito para motos. Temos Le Mans, na França, um circuito curto de Le Mans. Sepang é um circuito, até pouco tempo atrás, estava sediando a Fórmula 1. Tem muita área de escape e tem grama, o que não oferece nenhum perigo para as motocicletas. E o que a gente tem aqui no Brasil, gente?
a gente tem Goiânia. Londrina é ultra perigoso, o Superbike Brasil corre lá. Mas é perigoso, é um circuito onde os guarda-rios ficam muito perto da pista, é perigo a cada curva. Interlagos, já falamos a exaustão. Os circuitos do sul nem vou citar. É um mais perigoso que o outro para a moto, é quase impossível correr. Alguns vão falar no Velocitar, em Mogi das Cruzes. Mais ou menos, não é tudo isso. Curvelo surgiu como uma grande alternativa para receber, inclusive, a MotoGP. Hoje está longe disso, muito longe, aliás. O circuito deixa a desejar em vários aspectos, inclusive com falta de barreiras de proteção, como ficou provado quando a Stock foi correr lá a primeira vez. Tínhamos Jacarepaguá, mas o governo do Rio resolveu destruir, né? E ainda não temos Deodoro. Então esse é um perigo que, além do perigo natural das motos, os motociclistas, pilotos que competem aqui no Brasil, eles são obrigados a encarar a cada curva de circuitos que não oferecem estrutura necessária para se sediar um campeonato brasileiro de alto nível. Enquanto isso, a gente continua lamentando a perda de pilotos promissores, veteranos, consagrados, que desafiam os perigos nas duas rodas. Mais uma vez, as condolências a toda a família do Paludetti, aos amigos, e que um dia a gente possa parar de noticiar coisas assim, que porventura algum falecimento que venha acontecer na moto seja por fatalidade mesmo, e não com aquela ponta de insegurança e ineficiência dos nossos autódromos. Bom, pessoal, hoje o vídeo não tinha nem como ser alegre, né? Gostou? Deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua sugestão, deixe sugestões. Ah, quero que fale disso, quero que fale daquilo. A gente vai procurar, na medida do possível, falar. Inscrevam-se no nosso canal, ativem o sininho e comentem sempre. Seus comentários são sempre muito importantes para que a gente continue crescendo cada vez mais. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!